iniciando, tá? Uma hora de programa nós vamos ter. 1h30. Não, é 9h30. Eu tô bem assim, espera, por favor. Eu não caio aqui. Ai, papai. Mas dá pra falar em 1 hora, hein? Dá pra arrumar muito crente. Imagina 1h30. Na política tem um dito assim, ó, quanto menos se fala, Menos é. Quanto menos falar, mais menos você fala, é. mais problema você arruma. Exatamente. Ai, pai. Som. Mas, ô, Ale, a nossa fala vai sair aqui também? Ah, tá. Convivência não, mas Eu quero conhecer a história de vocês, quero conhecer quem vocês são. Eu lembro, sabe? Inconsequentemente, absolutamente, tropeçou na vírgula, falei no travessão, na ponta da língua, na borda da fala, papo careta, papo furado, papo cabeça, seguem palavras na contramão. Não é ponto final, é exclamação. Fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério, fala sério. Meu retorno eu vou pôr aqui, ó. No ar. é só você, né? Programa Fala Sério está aqui mais uma vez na tela do seu computador, na tela do seu celular. Estamos aqui na Espaçonave, em Ribeirão Preto, onde a gente gera o programa Fala Sério, todas as quartas-feiras ao vivo,
das 8 da noite às 9h30 da noite. Hoje demos uma atrasadinha, porque a espaçonave ela está ficando cada vez melhor, ela está sofrendo umas adequações técnicas, melhorias técnicas, e está chegando equipamento, e está juntando, e está somando, e a gente está aqui apanhando, mas está botando no ar o programa. Então eu quero agradecer a galera aqui da Espaçonave, é um espaço cultural, diverso, para você conhecer aqui em Ribeirão Preto. Também agradecer a galera da JF Cross Media, que faz toda a produção aqui na captação das imagens também do programa Fala Sério. A VS Produções também, Vini, um abraço, muito obrigado. Hoje, especialmente aqui com a gente, Rafones, um abraço, Rafones também, muito obrigado aqui no apoio técnico. Pilan Comunica, também muito obrigado a toda essa galera que faz acontecer o programa Fala Sério. Lembrando que o programa Fala Sério é um programa de muitas mãos, né? É um programa de muitas mãos, de muitas ideias, e como a gente sempre fala, é um programa que não é de ponto final, é sempre exclamação. Então, todas as opiniões possíveis a gente traz aqui para o programa. E, obviamente, hoje, como sempre, o tema é um tema espinhoso, é um tema polêmico, mas é um tema que precisa ser tratado, né? O tema do programa Fala Sério, semana passada a gente falou sobre jornalismo e política. Dessa semana nós vamos falar sobre religião e política, né? Esse papo ele é transcendental e mexe, obviamente, com o país inteiro. Não é só um assunto local, não é Ribeirão Preto, não é o estado de São Paulo, mexe com o país. Portanto, transcende aqui os limites da nossa cidade. Mas e aí? Essas duas vertentes, a religião e a política, elas podem se juntar, elas podem se cruzar sem provocar danos? De um lado, a fé pode dar um norte ético, trazer valores e dignidade para a postura dos nossos políticos. Mas, do outro lado, quando é usada para manipular as pessoas, a religião vira uma ferramenta perigosa de dominação e divisão social. E aí, como resolver essa equação? Para resolver ou para desenrolar esse nó, ou ainda dar mais nós na sua cabeça, a gente recebe os nossos convidados aqui para o programa Fala Sério, o Jean Alex, pastor evangélico e presidente do MDB Cristão. Jean, muito obrigado pela sua presença. Também a gente recebe como debatedor o João Guidotti, que é mestre e doutorando em Sociologia da Religião pela UFSCar. Seja bem-vindo ao programa Fala Sério. Também Judete Zilli, vereadora aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado, Judete, mais uma vez pela sua presença. E João Braz, que é do diretório do PSOL aqui de Ribeirão Preto e presidente do Instituto Madre Maurina. Braz, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Fala Sério. Essa galera vai ajudar a gente, você chega junto, traz a sua opinião, traz o seu comentário aqui nos chats, chega junto porque a tua opinião vale muito. A gente até pensou também em trazer um exorcista, porque talvez a política precise mais de exorcismo do que de oração. Mas vamos lá, começando esse papo, eu quero começar ladies first, né? Nem sei se a pronúncia correta é essa, mas é isso aí. Judete, primeiro eu quero abrir esse debate com você. Qual que é essa linha que separa a defesa legítima dos valores religiosos da manipulação do povo para alcançar o poder público? Existe uma linha tênue, existe como resolver essa equação de início? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos e todas que estão aí ouvindo o programa e a todos que estão aqui presentes. É uma honra, uma alegria poder compartilhar aqui dessa mesa redonda aqui, numa conversa tão importante, né, e tão cara. Apesar de espinhosa, né, porque eu não tenho solução nenhuma para este problema, mas tenho algumas diretrizes, algumas linhas que me orientam bastante. Eu me forjei toda a minha formação religiosa e política dentro da teologia da libertação, dentro das comunidades eclesiais de base, ainda início da década de 80. E se tem uma coisa que a gente aprendeu de uma forma muito convicta, muito firme, é a questão de a gente, no momento que a igreja abre as portas para o povo, quando ela deixa
de fazer suas orações em latim, onde ninguém entendia nada, e abre todas as suas portas e janelas para o povo. Lá em Puebla, em 79, salvo engano, quando ela faz a opção preferencial pelos pobres, ela estabelece aí uma diretriz fundamental para a sua pergunta. Por quê? Porque seja na política, seja em qualquer outro espaço, os caminhos que vão nortear a nossa fé em relação à política é a política do bem comum. É essa política que prioriza o trabalho para com os menos favorecidos, portanto, sem fazer da caridade um assistencialismo barato e, principalmente, de curral eleitoral, que é o que a gente discutia anteriormente. Então, se a caridade é a arte mais sublime da política, e eu creio nisso, porque eu creio nessa política do bem comum, é sobre isso que eu procuro caminhar e procuro transitar todo o meu trabalho, no sentido de não trazer o nome de Deus em vão, no sentido de respeitar o homem Jesus Cristo histórico, que morreu, que foi crucificado, levado à cruz, não porque estava rezando, não porque estava fazendo assistencialismo, mas sim porque estava brigando contra um poder que era autoritário e que matava o seu povo. E, principalmente, né, aquele momento em que ele entra no templo e mete chicotada, onde o dinheiro não deveria ser o dono de tudo. E eu acho que essas questões estão ainda prementes, assim, muito forte no nosso dia a dia, na nossa vida até hoje. E quem está na religião, quem exerce a fé cristã em Jesus Cristo, está na política, tem que tomar muito cuidado aí sobre essas linhas tênues que pode assistencializar e criar guetos políticos muito fortes, irrecuperáveis no país e que não tem nada de cristão e que não tem nada a ver com a história de Jesus Cristo. Muito obrigado, Judete. Eu vou fazer uma pergunta para cada um, depois vocês misturam as conversas no andamento aqui do nosso programa. Jean, como que a fé cristã pode dar um norte ético na política sem o altar ou o púlpito da igreja ser transformado em um balcão de negócios ou um fazedor de curral eleitoral? Rodrigo Camargo, quero primeiramente te agradecer por estar aqui, pelo convite, agradecer o João Braz, Judete, João Victor, e dizer para você que realmente estou feliz de estar aqui e dizer que realmente a política pública ela precisa ser séria, não pode estar ali sendo lançada com um posicionamento de brincadeira. E nós estamos num país democrático. Nós não podemos hoje, principalmente o cristão, se calar diante de tudo aquilo que a gente vê como negatividade. Um exemplo que aconteceu, quero trazer esse exemplo para todos entenderem, na pandemia. Na pandemia, as igrejas se fecharam, né, foi um decreto político, e um menino perdeu o pai e a mãe com a doença, e foi procurar uma igreja. Isso aconteceu, por isso que eu me levantei, e foi procurar uma igreja. A igreja estava fechada. Ele voltou para casa, se enforcou e se matou. Naquele dia, eu me lembro que eu me levantei e falei assim, poxa, a política é igual uma televisão sem controle. Se você não se levantar, você vai assistir o que você não quer. Então, dali em diante, não é o altar, porque o altar, a palavra, ela liberta, a palavra transforma, mas é a nossa conduta diária. Hoje, eu sou um secretário parlamentar em Brasília, estive na frente parlamentar evangélica, realmente vi e acompanhei várias leis que favoreceu, sim, os princípios cristãos, realmente colocou ali alguns parâmetros para que realmente as famílias fossem beneficiadas e lançadas realmente a grandes conquistas ali perante as leis. Mas a gente consegue entender que eu fui 6 vezes para Jerusalém e existe um princípio, chama lealdade. Não adianta você ser um advogado desleal, você tem que ser um advogado leal. Então, por vários nichos, não adianta você ser um pastor desleal, você tem que ser um pastor leal. Não adianta você ser um padre desleal, você tem que ser um padre leal, dentro do seu chamado. Então,
Insatisfação nós vamos ter, mas existe o ditado: é melhor dar do que receber. Então, princípios e valores, quando se trata do cristianismo, precisa ser realmente visto, revisto perante o coração, como Jesus disse: amai ao próximo como a si mesmo. Então, nós não estamos aqui para atacar, não estou aqui para colocar alguns princípios e valores. Hoje eu aceitei, sim, ser presidente do MDB cristão. Amo o MDB diante do contexto não extremista de direita, extremista de esquerda, mas colocando parâmetro onde a gente possa ajudar e colocar os nossos parâmetros perante a população. E assim nós vamos... E quando a gente fala da igreja, Jesus, vamos aqui colocar o parâmetro. Jesus, ele evangelizou José de Arimateia, praticamente um senador, que era amigo de Pilatos. Quem pegou o corpo de Jesus foi José de Arimateia, junto com Nicodemos, o outro político. Nicodemos ia ter com Jesus na madrugada, para ter ali os ensinamentos de Jesus, para que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E com medo de ser visto. Com medo de ser visto, cara. Você vê que ali ele levou os princípios, e você vê que José de Arimateia encara Pilatos e fala: eu quero o corpo de Jesus. E Pilatos, entendendo ali, dá o corpo para a autoridade que José de Arimateia tinha de fazer com que... Eu fui 6 vezes para Jerusalém. E vi realmente, dentro da religiosidade, que existe cálices de religiosidade que matam. Um cara entra no shopping center, ele coloca uma bomba no corpo, se mata, para ele é uma religião aquilo. E não tem como a gente falar, a gente questionar dentro do contexto deles, porque é uma coisa que eles acreditaram. Então, eu venho aqui perante a palavra de Deus. A palavra diz que ela liberta, ela cura, ela transforma. Conhecerei a verdade vos libertará. Então, eu vivo pela palavra. Não sou perfeito, o único perfeito foi Jesus. Mas lutar pelos princípios e principalmente dentro da política, a nossa voz como um país democrático, eu não posso fechar minha boca perante a negatividade e os erros que nós estamos vendo cada vez mais acontecer. E ele fala, se ajuda, está ruim. Se não ajuda, está ruim também. A insatisfação está geral hoje. Você encontra pessoas que está insatisfeito com o corpo, com a vida, com o relacionamento. Nós temos que estar se completando, primeiramente, dentro de nós. Nós temos que estar felizes dentro de nós. Esse é o padrão da vida, de uma vida abundante. Poxa, eu dou o que eu tenho, e eu tenho o que eu mereço. É um padrão ético de vida. Agora, a política, nós não podemos sair da política, nós temos que estar ali. O país é laico, nós não temos como. Não tem uma religião que o Brasil fala assim, essa é... Não, o país é laico, e nós precisamos respeitar toda... Esses dias para trás, nós temos uma festona, lá de ponta a ponta na rua. Na esquina, um terreiro de Umbanda. Eu fui lá. De todo o meu conhecimento de viagem, tudo, eu fui lá, sou amigo de todos. Falei para o pai de Santos, esqueci o nome. Falei, por favor, vamos lá com a gente. Vamos comer um cachorro quente, vamos lá estar com a gente. Cara, porque eu acho que o amor em Cristo é isso, cara. E a gente, legal. Sabe, esse é o padrão. E vamos para cima. Obrigado, Jean. João Guidotti, meu caro, como garantir um Estado laico, né? Como o Jean terminou falando sobre isso, como garantir um Estado laico se maiorias religiosas tentam impor dogmas e crenças religiosos e muitas vezes discriminando, por exemplo, as religiões de matriz africana? Essa coisa do Estado laico é uma utopia, possível ou impossível? Bom, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Queria cumprimentar também João Brás, a Judete e o Jean. Agradecer pela presença de todos e a companhia. É interessante se falar em um país laico, mas talvez o único que possua apenas uma bancada religiosa que tem sua própria denominação, tá? E que está ali para defender os interesses de uma religião, pelo menos até onde nós conhecemos, embora existam tentativas de bancadas católicas, né? Mas nós estamos com a emergência de programas teocráticos em vista, e
pensarem todas as religiões como dignas, né, como portadoras de mensagens boas para a política e boas para o convívio social. E nesse sentido a gente precisa primeiro e nesse Pronto. sentido, acho que agora está pegando, né? Deu certo o áudio? Beleza. Obrigado. E é interessante que você tenha mencionado as religiões de matriz africana. Você me colocou aqui numa sinuca de bico como representante, talvez, das religiões de matriz africana, porque confesso essa fé. Mas, antes de tudo, eu sou pesquisador, sociólogo da religião, e a gente tem um impasse muito grande, né? O pesquisador assume ou não assume a sua religião enquanto pesquisador. Mas agradeço o convite e posso estar aqui também como representante dessa cultura africana, dessas religiões de matriz africana que enriquecem o nosso país e que, infelizmente, são muito atacadas, muito mal vistas pela sociedade por um discurso, muitas vezes religioso, que é construído no cotidiano, que é construído no dia a dia e que acaba colocando-as como agentes do mal numa sociedade onde eles são minoria e mesmo assim, ainda assim, né, sofrem preconceito por parte de outras religiões. Então é muito importante a gente passar a ver a religião como um instrumento político, como um instrumento de defesa de minorias, não apenas religiosas, mas de outras minorias sociais, porque a religião acaba influenciando nos nossos discursos, nas nossas falas. A religião no Brasil sempre foi muito presente e continua nos dias atuais. Então, é interessante observar esses discursos e como a gente os interioriza no dia a dia para usar a religião, como a Judete disse, não como instrumento não como algoz, mas como algo que possa auxiliar na luta social, né? Eu gosto muito de uma máxima da teologia da libertação, que é trazer o reino de Deus para a terra, né? Essa é a intenção. A gente não precisa lutar para lá no fim, lá no céu, conquistar um reino utópico. A gente pode trazer até aqui. Muito bom. Braz, meu caro, como resgatar esse lado positivo da religião, que passa pela justiça social e pelo acolhimento, sem cair no risco do fanatismo que cega o debate político? É isso aí. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Jean. Boa noite, João, minha querida amiga Judete, companheira de campo político, né? Somos do campo da esquerda. Eduardo, boa noite. Boa noite para os companheiros, todos que estão acompanhando o programa. Fala sério, né, Rodrigo? Torci tanto para essa volta, né? Sempre falando com você. Voltamos. Eu sou me apresentando, né, para os de lá, os que estão aqui já me apresentei. Eu estou assistindo João Braz. Eu sou cristão, socialista, marxista, católico, tá? E milito na teologia da libertação. A teologia da libertação, como a Judete, companheira, colocou, o João, ela está na periferia, sobretudo na periferia, dialogando com os povos periféricos, né? A teologia da libertação, ela é uma teologia de inclusão. O João colocou bem do reino do céu e reino daqui. Jesus militante, Jesus militante, Jesus não era político partidário, mas era um político militante. Jesus, ele não morreu de doença, de problema renal, não foi atropelado numa pequena rua de Jerusalém, que você foi lá. Ele foi julgado, torturado e pendurado numa cruz. Sabe por quê? Porque por dois poderes, viu? Poder judaico e o poder romano. Porque
Foi o que o João colocou aqui agora do reino, porque ele pregava o reino do céu aqui na terra. E esses dois poderes pregavam o reino de César. Ele pregava um reino aqui na terra, que era a construção de uma sociedade civilizatória, segundo Frei Beto. Jesus, como militante, ele construiu e criou o primeiro sindicato, o Sindicato dos Pescadores, os mais pobres, os mais excluídos, que eram explorados da época pelo pessoal. Eles pescavam e entregavam de graça lá, né? É isso aí. Jesus, militante, ele saiu, foi a primeira figura pública que saiu em defesa da mulher, porque o Velho Testamento é contraditório. Ele veio para, digamos assim, está tudo errado. Tudo errado. O Velho Testamento, companheiros, como que pode Moisés mandar apedrejar até a morte uma pessoa que, segundo ele, estava errada? Como é que pode Abraão, você que é pastor, você sabe disso, queimar o próprio filho em nome de Deus? Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Como é que pode? Como é que pode rei Davi, que os pastores, padres, etc., tem amigo padre Chico Belga, finado, Judete também, amiga de outros também, né? Como é que pode o rei Davi fabricar, construir uma guerra, uma guerrilha, porque ele queria ficar com a mulher do oficial dele, botou o cara na frente para morrer para ficar com ela? E os cristãos, entre aspas, hoje, até hoje, endeusa esse cara, leva o rei Davi, rei Davi. Esse cara era um picareta, gente. O cara que faz isso é picareta. Como é que pode isso? Não dá. Olha, vou falar uma coisa para você. Dias atrás eu estava numa comunidade, eu sou também do mandato do deputado Ivan Valente, fui assessor dele por muitos anos, etc. Aqui em Ribeirão Preto, eu estou no diretório aqui, acompanho 32 cidades aqui no entorno. A gente coordena aí a partir da minha organização. Eu estava numa comunidade, Rodrigo, Judete e amigos, lá em Guarulhos. Fomos lá fazer um trabalho lá social, etc. O meu amigo falou, ó, vai ter uma reunião, uma atividade, vamos lá numa associação de bairros de Guarulhos, uma favela enorme, grande, uma comunidade, Judete. Aí ia começar 3 horas da tarde, e a gente foi 10 horas da manhã, 9 horas, eu falei assim, eu vi uma igreja evangélica ali, eu vou lá, vou ver as falas lá. Entrei, sentei no banco de trás, o pastor falou 15 minutos da Bíblia, e 1h10 de dinheiro. Ao meu lado tinha uma mulher, uma senhora, Dona Regina. Beijo para a senhora, Dona Regina. Dona Regina, eu falei, Dona Regina, a senhora vem aqui? Venho, é aqui, eu sou feliz aqui, tal. Eu falei assim, e o governo Lula, o que a senhora acha do governo atual? Maravilhoso. ProUni. Falou tudo, mas sábia ela, sábia. Parecia uma militante, falou tudo do Lula. Inclusive, eu tenho uma neta que faz medicina no Unicamp, graças a Lula, o ProUni, graças aos Institutos Federais do Lula. Eu falei, nossa, que bom. A senhora vai votar nele? Não, de jeito nenhum. Eu falei, por quê? Porque a esquerda é do demônio e a direita é de Deus. Eles usam Deus, essas 4 igrejas picaretas, essas maiores do Brasil aí, do Macedo, do Santiago e do Silas e do Soares, né? Eles são os picaretas, esses caras, gente. Aliás, a igreja de Macedo foi condenada esses dias agora para devolver R$284 mil que eles tomaram de uma senhora, porque tomou, né? Tomou. Ela deu tudo para eles. Sabe? Vendeu a casa para dar para eles, prometendo, sabe o quê? Teologia da prosperidade, ficar rico, comprar isso, comprar aquilo. Eles pregam isso lá. Aí eu falei assim, Dona Regina, e quanto ao dízimo? A senhora tem Bolsa Família? Ela falou assim, tenho. A senhora dá o dízimo? 10%. Eu falei, então o pastor não abre mão disso. Não abre mão. É isso. Então,
é uma turma de picareta. E o Congresso, a coisa não anda com esse pessoal, porque no Congresso Nacional, as 3 maiores bancadas do Congresso Nacional são a bancada da Bíblia, a bancada do boi e a bancada da bala. São as 3 maiores. São as 3 maiores. Não anda. Vai andar que jeito? Uma igreja que tem um partido, o partido do republicano é do Edir Macedo. Como é que pode? Então não combina. Na minha visão, religião e política não combinam. Ou seja, a política partidária. Agora, a política pública, sim, tem tudo a ver. A inclusão social, a do bem comum, Agora, estar ao lado dos pobres, comer com os pobres. Misturar religião com partido político é que você vê o risco, é que vocês estão vendo o risco, é isso? Péssimo dos péssimos. Beleza, deixa eu falar uma coisa. Nós temos pergunta, aliás, a tua participação faz parte daqui do debate. Nós temos perguntas aqui no chat do YouTube, do Silvio, grande Silvio Rodrigues Pereira. Um abraço para você. Muito obrigado aí pelo comentário, pela pergunta. Ele está falando, boa noite, Rodrigo. A pergunta é para o pastor. O que levou, pastor Jean, o que levou evangélicos a trocarem a Bíblia pelas armas? Tem pastor pregando com ponto .40 na cintura. O que aconteceu? O que aconteceu? Silvio. Silvio, boa noite. Deus abençoe. Corre dessa igreja, Silvio? Poxa, Silvio, com todo carinho, com todo respeito. Qual que é a câmera? Todo carinho, todo respeito, mas acho que a maior arma é a palavra mesmo. Ela sempre vai nos direcionar. Quando a gente realmente coloca o nosso coração e a gente leva o nosso propósito até o Pai, tudo dá certo, né? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas existe igrejas e existe pastores, como eu falei aqui, existe a lealdade e a deslealdade. Acho que se a gente for julgar e colocar todos ali dentro de uma sacola de deslealdade, nós estamos sendo injustos. Mas tudo que se planta, se colhe. E essa questão da arma aí, Silvio, não, pelo amor de Deus, isso, eu acho que ele está com medo de alguma questão, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, eles não se abalam, mas eles permanecem firmes para sempre. A última palavra não vem do homem, a última palavra vem do Senhor. Então, tem situações na nossa vida que, se a gente não confiar, nós não vamos ter paz, nós vamos ter alegria, vamos ter satisfação, vamos criar um ambiente realmente de muita mágoa, injustiça. Hoje é o que está acontecendo. Hoje as pessoas estão cada vez mais feridas, angustiadas, com depressão, síndrome do pânico, insatisfeitas, porque querem saber o que se passa na cabeça do ser humano. E às vezes uma coisa simples é você buscar Deus de todo o seu coração e viver realmente um compromisso com Ele. Todos os dias, 10 horas da noite, nós temos uma oração. Isso me traz tanta paz e alegria. E 6 da manhã, na terça-feira, nós vamos orar com muita gente. E ali, meia hora, já nos dá uma paz. Buscar-me eis e me achareis, quando buscar todo o seu coração. Então é hora da gente entender que não é religião, não é a religiosidade, é a busca e o propósito do reino cada vez mais. A Rafaela, também aqui nos comentários, também comunga da mesma ideia do que vocês já falaram aqui também. Eu acho que política e religião se misturam e só não podem, não se misturam e só não podem andar juntos. Né? Não podem andar juntos. Nessa questão, eu acho que até da política partidária. A Patrícia Malta está dizendo, o pastor está certo, a última palavra vem do Senhor. Né? A Cíntia está aqui também, mandou mensagem, mas não está dando para ver aqui. Sara, o Pai aqui é o bem, em nome de Jesus que você vai bem. Amém, amém. Galera, você vê como misturar religião com política? Às vezes que a gente estava esperando, porque lá no Instagram teve um comentário que eu
Falei, não vou levar esse comentário, mas eu vou trazer, porque eu quero ouvir de vocês justamente por isso. Quando que a política, na verdade, é contaminada, parece até uma coisa ruim, né? Mas quando a política é contaminada por um ódio trazido pela religião, ou por um discurso religioso, né? Então, por exemplo, teve um comentário lá no Instagram, na postagem de divulgação do programa Fala Sério, que eu estou tentando abrir aqui, e aí... Espera aí que a gente já vai achar. Do Tiago Mirantos, o Tiago que é do Partido Novo aqui de Ribeirão Preto, e ele diz o seguinte: existem cristãos na política, só não existe cristão de esquerda. E não existe esquerdista que defenda o Brasil. Né? Eu gostaria que vocês comentassem sobre isso, Judete. Eu estou profundamente incomodada com tudo isso. Assim, já estou quase levantando da cadeira no seguinte sentido. Eu tenho absoluta discordância dessa última fala, e aí eu quero tentar conversar um pouco sobre isso, porque eu acho que são muitas vertentes que entram nesse assunto da religião, da fé e principalmente da política. Primeiro, eu não posso fazer do espaço religioso e nem da religião um espaço político partidário. Ok. Porém, é inviável, é impensável estudar, conhecer, meditar sobre as palavras da Bíblia, sobretudo do Novo Testamento, né? E que traz todas essas mudanças da vivência de Jesus Cristo, porque são justamente elas que nos dão essa fé na vida, no sentido de a gente defender os valores dos direitos humanos, a terra, a água, os recursos humanos, de a gente defender os direitos das mulheres, de criança e adolescente, porque tudo isso fica muito misturado, e defender direitos humanos é defender os direitos de todas as pessoas. Portanto, existe político cristão de esquerda, sim, eu sou uma delas. E eu defendo com afinco os meus princípios, e eu posso dizer sem medo que foram princípios que eu trouxe desde os meus 20 anos de idade, dentro da teologia da libertação. Sabe por quê? Porque foi lá, nessa leitura, nessa experiência vivida comunitariamente, como lá nas primeiras comunidades, onde os primeiros cristãos dividiam tudo em comum, inclusive o conhecimento, para além do pão, do peixe e do vinho, quando tinha, a gente começa a praticar a nossa fé dentro da política quando a gente aprende que toda fé sem obras é morta, e ela só pode ter vida se for através do que Cristo nos ensinou. E, principalmente, se é através da fraternidade, se é através dessa defesa inconteste do ser humano e de toda a natureza, sem nos desvincularmos dela. Então, mais um tempinho, por favor. Por exemplo, nós fizemos, na região norte da cidade de Ribeirão Preto, no início da década de 80, movimentos revolucionários de inclusão, de proteção, de garantia de direitos, quando a política partidária do poder público não atendia as necessidades básicas daquela população que lá estava. E isso acontece desde sempre, em todas as civilizações. Então, para nós, hoje, falar dessa política que é feminista, que é socialista, sim, que é eco-religiosa feminista, porque ela inclui tantas outras coisas que estão fora e que, principalmente, não são consideradas pelo Partido Novo, por exemplo, que defende o agro em qualquer circunstância. E aí
a gente tem que fazer as devidas separações. Não necessariamente tem que ser A ou Z, mas tem todo um caminho que perpassa isso até chegar na bala que está na cintura do pastor. E aí eu quero pontuar uma questão. Primeiro, segurança pública no nosso país é um tema caríssimo e dificílimo. Nós, os partidos socialistas, progressistas, são sempre acusados de defender bandido. Nós defendemos os direitos que eles têm, não o comportamento deles. De forma alguma. Mas, toda vez que eu for votar um projeto político de repressão, de matança, como a nossa Polícia Estadual faz, por exemplo, na periferia, com o povo preto, jovem, pobre, eu votarei contra essa repressão, porque ele tem sim que ela tem sim que ser apurado, julgado, ele tem que responder pelos seus atos criminosos, com legítima defesa. Porém, num país com tamanha desigualdade, onde não há o direito humano básico, fundamental, garantido, eu não posso levar esse cidadão, levar esse ser humano à forca, à pena de morte. Eu não posso. Eu primeiro preciso corrigir todos esses caminhos que passam obrigatoriamente pela política pública, pelos recursos orçamentários, e que tem que vir da própria estrutura, de maneira legal, de maneira ética e completamente transparente e publicitária, né? Então, assim, tem muitas coisas que passam por isso, e se eu faço o contrário, eu tenho certeza que estou traindo, não estou sendo leal aos meus princípios de fé e muito menos religiosos, que foi o que me orientaram. A minha condição de mulher na política é, sobretudo, uma posição de mulher feminista e católica. É incoerente isso? Não, não é. Existe um movimento das mulheres católicas pelo direito de decidir. E nós fazemos grandes estudos por isso. E por quê? Porque a mulher ela é absolutamente renegada no Antigo Testamento, onde o homem é o todo-poderoso, ele é igual hoje. O macho, o hétero, o rico, o branco, que domina todos os espaços e que tem o poder do falo, o poder econômico, o poder político. E sobre isso a gente tem muito a falar. E eu sempre estarei numa posição contrária à defesa da repressão, da arma, da morte, do veneno, do agro em conteste, visando só o lucro, enfim. O assunto é longo, né? Muito bem. Fala, Braz. Muito obrigado, Judete. Eu tenho total acordo com a companheira Judete, amiga aqui, querida. Olha, vou falar uma coisa para você. Essa pessoa do Partido Novo aí, primeiro ele tem que saber o que é esquerda. Será que ele sabe o que é esquerda, o que é direita? Será que ele sabe? Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Eu terei o orgulho esse ano de votar no Lula pela quarta vez como presidente, como vitória. Tá? O Lula nem é de esquerda, na minha visão. O Lula ele é um sindicalista, um retirante genial, que ele tem um olhar pelos pobres. Ele pensa em melhorar a vida das pessoas. O Lula pensa em melhorar a vida das pessoas. Então, aqui tem, você falou, a Judete colocou aqui, tem uma mulher cristã de esquerda. Aqui tem um cristão comunista. Muito prazer, Jesus. Muito prazer. Jesus, sabe, o pastor está aqui, o sociólogo, estudioso também na teologia, etc. Jesus, naquela passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, enganam-se que ele era um mágico, né? Ele fez assim? Não.
Ele fez um discurso de horas ali. Ele era um político, que eu disse, de políticas públicas. Ele não era partidário, ele nunca teve partido e não tem. Exatamente. Ele fez um discurso ali que ele convenceu as poucas pessoas que tinham 3 pedaços de peixe, 2, 1, a partilhar. Não a consa. Isso. Começaram a dividir, sobrou peixe, porque o cara tinha 5 peixes, o camarada lá. Ele dava 2 aqui, sobrava 2, sobrou cestos cheios de peixes e pães. Então, Jesus, para mim, foi o primeiro comunista, o primeiro socialista. Porque Jesus, se ele estivesse aqui hoje, ele estaria ao lado dos pretos, dos LGBTs, dos pobres, das minorias, das mulheres, das prostitutas, sobretudo dos desempregados. Entendeu? Então, nós temos um sonho, nós socialistas. É uma sociedade aonde, para finalizar aqui, aonde o preto, o negro, não mais para senzala, a mulher não mais submissa, o LGBT não mais para o armário. Uma sociedade, um mundo sem latifundiário, e sim com justiça social. Nós queremos, como o Papa Francisco dizia lá atrás. Aliás, o Papa Francisco, sabe o que ele falou sobre o dízimo? 10%. Dá de acordo com o teu coração. Ou seja, ele disse o seguinte: se cada cristão, em todas as igrejas, cada cristão do mundo inteiro, se der 1% do que ele ganha, já estava resolvida as questões da igreja. Porque a igreja não precisa de dinheiro. A igreja é para pagar os aluguéis, a conta de luz. Tá. Agora, pastor, você falou, as pessoas têm que rezar. A gente reza, eu rezo também, viu? Eu faço minhas orações de manhã, eu vou à missa, enfim, lá na periferia, lá no Jardim Progresso. As pessoas confundem muito, sabe? Tem muito pastor aí falando que tem que rezar para ser feliz, ser feliz. Sabe o que é ser feliz? É ter emprego. Ser feliz, uma família ser feliz, é ter comida na mesa das crianças. Ser feliz é pagar a luz em dia. Trabalhar 5 dias, descansar pelo menos 2. Isso, é isso. Ser feliz é isso. É isso aí. Então, nós temos que melhorar a vida das pessoas para serem felizes. E sim, agradecer. Deus não assina cheque. Deus não assina cheque. Deus não lê o seu currículo. Deus não faz pix. Deus não faz pix, gente. Você entendeu? Tem que ter política pública. Nós temos que incluir. É uma política de inclusão social que precisa para o mundo. Para o mundo. Porque pensa vocês que nos Estados Unidos não tem gente sofrendo, gente na rua. Tem, viu? Muita gente, não é, João? Muita gente. Tem gente debaixo da ponte. Você vai em Nova York, você vê. Você vai na França, você vê. Paris, etc., Itália. Tem ladrão lá, viu? Tem batedor de carteira. Tem tudo, tem no mundo. Tem no mundo. É isso. Exatamente. João, eu quero te ouvir, só para a gente encerrar essa questão. Que tanta ponderação se faz necessária. Que quando a gente fala em religião, até pela própria etimologia da palavra, né, que é o religare, que é ligar a humanidade com Deus, é aquela coisa do corpo místico de Cristo, nós somos os galhos da mesma videira e etc. Mas parece que cada galho está crescendo de um jeito, está crescendo para um lado, um galho quer pegar o outro, um galho quer arrebentar com o outro, e essa videira, obviamente, acaba sucumbindo, né? Então, quando a gente fala em religião, a religião não pode ser um instrumento de ódio, um instrumento de segregação. Vai contra o próprio sentido da palavra, que é religião. Então, eu queria uma ponderação tua também com relação a esse assunto. A política também não, né? E a política também não deveria ser um instrumento de segregação. Né? Exatamente. Exatamente. Antes de tudo, Rodrigo, eu vou te pedir licença, pastor Jean, mas em nome
dessa liberdade religiosa que estamos falando. O pastor falou muito bem sobre Deus nos abençoar, sobre estarmos com Deus, e assim o queremos, mas também preciso, então, saudar Exu, Senhor dos Caminhos, que me deu voz e força para estar aqui, e espero corresponder ao seu desejo. Vamos lá. O que há, na verdade, no Brasil, de uns 20, 15 anos para cá, é uma releitura muito errada da religião, né? Ou a religião usada como instrumento de persuasão política, que, infelizmente, é o único discurso que chega nas periferias, é o único discurso que chega nos lugares mais pobres, né? E que antes havia esse assistencialismo prático da Igreja Católica, né? Com os padres que nós falávamos, mas que hoje é feito principalmente pelas igrejas evangélicas pentecostais. Mas o problema é quando esse assistencialismo ele vem envolto em um discurso de ódio, em discursos que fazem a cabeça das pessoas. Certamente essa pessoa que disse que não existe cristão de esquerda ouviu isso de um pastor, de um padre, né? De um agente eclesiástico. Olha, tem muito padre também que diria isso, infelizmente, né, seu Jô? Não é de duvidar, a geração dos padres mais próximos aos pobres já, infelizmente, foi, né, e não tivemos essa manutenção. Mas é de se pensar, né, como esse discurso ele chega para as populações e ele é reproduzido no dia a dia. A senhora que não vai votar no Lula é um exemplo disso, porque a esquerda é do demônio. O problema é quando a igreja instrumentaliza essas questões que deveriam antes ser, primeiro de tudo, de educação básica, né? Mas também de solidariedade, essas questões de pensar o próximo, não pensar somente em si, e pensar uma nação como um conjunto de pessoas que são diferentes, que são diversas, e que precisam todas terem, como a Judete disse, o mesmo direito, o mesmo trabalho digno, né? Que precisam ter espaço, como eu disse também no começo, nós temos espaço para uma bancada evangélica, e por que não para uma bancada candomblessista, por que não para uma bancada budista? É algo que acaba centralizando o discurso, e infelizmente não é um discurso que preza pela solidariedade, pela justiça social, mas sim pela manutenção dos poderes, né? Principalmente daqueles mais ricos. Então, a gente precisa pensar a religião de outras formas. E talvez o caminho seja, como a Judete bem mencionou, retornar àquele cristianismo primitivo, né? Que, inclusive, não só Francisco, mas Papa Bento dizia e frisava muito bem: os cristãos primeiros tinham tudo em comum e dividiam todos os seus bens com alegria, né? Isso acaba se perdendo, né? Chega um momento em que, no Brasil, os cristãos preferem ter tudo para si e ouvir um discurso de que eles terão muito mais se derem dinheiro, né? E não mais entre si. Então é preciso desinstrumentalizar essa religião. Deixa eu fazer um parênteses, João, porque tem um comentário aqui da Cíntia falando exatamente nesse sentido, né? Para que serve a religião se não for para amenizar os problemas sociais? Se não for para isso, Jesus estava errado, pois ele mesmo nos lembrava: eu estava com fome e me deste de comer. Exatamente isso. Eu estava nu e me vestiste, eu estava preso e me visitastes, e etc. Né? Então, bem lembrado. Eu queria te ouvir também nesse sentido e fazer uma reparação aqui justa, né? Porque o programa Fala Sério, a gente adora uma polêmica, a gente adora, né, o fervo da opinião, mas a gente gosta também de uma linha justa no debate. Houve a pergunta do pastor com uma .40 na cintura, mas existe um padre, acho que Padre Paulo, também que é alinhado à galera lá do Brasil Paralelo e etc., que já posou de foto com um fuzil, que eu não sei nem o nome, nem quero saber, mas um fuzil imenso tal, e ele com aquela batina preta, tipo morcegão,
né, e com fusível, e com fusível, quem dera fosse fusível, e com fuzil na mão. Então, não é só questão de pastor, né, mas existem também alguns padres aí que adotam esse tipo de comportamento e esse tipo de discurso, né. Frei Gilson é um deles também. É como eu disse, Rodrigo, existe o leal e o desleal em todos os contextos, existe o bom e o ruim em todas as situações. Então, eu acho que eu estou sendo bem sincero dentro do contexto político, porque política ela agrega, ela não desagrega. Política ela traz, política ela dá paz. O verdadeiro político, que realmente... existe um princípio na Bíblia que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, o povo sente paz. Quando o justo governa, as pessoas conseguem entender o seu devido valor, sabe? E é isso que às vezes, hoje eu estou aqui, cada um de vocês tem uma história, respeita a história de vocês. Então, se eu não respeitar a história de vocês, eu não estou sendo um bom cristão. Se eu não respeitar a história de vocês, eu não estou sendo realmente um homem que entenda o meu país, que é democrático. Então, hoje, eu agradeço muito, de verdade, por tudo que eu estou vendo, não apenas no Estado. Eu sou do MDB, cristão, e do MDB hoje eu vim para o MDB por todas as minhas... tudo que eu vi como centro, como posicionamento, sabe, saindo fora do extremismo e colocando um padrão tipo de contexto verdadeiro, porque a gente fala que os extremistas eles estão sendo egoístas consigo mesmo, sabe? Nós somos uma mistura que nós seguramos muitas situações, independente, falando nesse contexto. Nós temos o lançamento do MDB cristão. Cara, quantas famílias foram, quantos católicos foram? A Cíntia estava lá, como que nós lançamos? E todo mundo saiu de lá maravilhado, nós oramos, declaramos, adoramos a Deus, dentro do posicionamento. Então eu não posso julgar, eu não estou aqui para... Mas o assistencialismo, dentro do propósito, igual você falou de Jesus, o próprio Jesus, cara, vamos colocar aqui o parâmetro. O João falou que Davi foi picareta, Abraão foi picareta, mas foram homens que erraram devido realmente, porque não foram perfeitos. O único perfeito foi Jesus. Mas foram homens que erraram e, dentro do posicionamento, se tornaram heróis da fé, como a própria palavra diz. Quem sou eu para julgar sendo que a Bíblia ela é um complemento de antigo e novo, lei, sabe? Então, quem sou eu, como um bom cristão, para julgar até o Antigo Testamento? Sendo que é um complemento de fé de muitos que colocam um propósito. Então, eu estou aqui hoje, como um pastor, aceitei estar aqui para realmente dizer que hoje eu quero agradecer ao Balé Rossi, cara, eu estou aprendendo demais com ele. Cara, hoje o João é presidente de uma instituição. Vocês recebem emendas lá? Não aceita. Então, a Judete, hoje mesmo na Câmara... Não, emenda sim. Eu falo doação. Vocês aceitam emendas? Verba pública, mas eu aceito. No meu período como presidente, eu não aceito por questões éticas. Mas emenda. Como eu sou do partido, que eu estou no partido, estou como assessor do Ivan há muitos anos, por questões éticas eu não aceito emenda dentro por questões éticas. Quando eu não estiver lá, posso até aceitar. Não. Nunca entrou emenda? Não, emenda a gente encaminha emenda para o Observatório do Livro, para trabalhar com leitura, a gente encaminha para as prefeituras, para a saúde, meio ambiente, a gente encaminha, mas a emenda que a gente encaminha é a emenda oficial, não é a emenda PIX nem do orçamento. E outra, até o Dino, nesse contexto todo, eu vou colocar aqui dentro do parâmetro do que a gente tem visto. Por isso que eu coloquei esse lema, os campeões de emenda. Uma coisa minha, eu quero agradecer ao Balé Rossi, ao Léo Oliveira, que são amigos, e amigos dentro de um propósito. Foram os deputados que mais ajudaram o terceiro e o primeiro setor, dentro do meu contexto. Se eu não lutar
por homens como eles, dentro do meu contexto, dentro do meu nicho, eu estou assim, vendo dentro da situação. Acabei de ir num projeto em Pontal. Projeto maravilhoso de judô. Poxa, no contexto geral, 9 mil crianças sendo disciplinadas ali de uma maneira tão linda, tão especial. Nós só temos que agradecer vários outros deputados do MDB que estão sendo realmente um stay no Brasil todo, cara. Agora, assim... Tá assim. Você me desculpa com toda a franqueza. Sim. O MDB que você está é um partido golpista. Se não for esse escárnio do Bolsonaro que passou por esses 4 anos, graças ao MDB que deu o golpe e derrubou a Dilma injustamente. Sabe por quê? Porque o Baleia e sua turma, Temer, queria o poder, queria assumir, ele está à vista. Quem é vice dá rasteira na Dilma? Quem, o Bolsonaro MDB. O quê? Que você comentou? O Bolsonaro só surgiu o Bolsonaro devido ao golpe na Dilma. Foi consequência. Depois do Temer. Esse cara não ia aparecer. Então vem cá. Esse cara que nega tudo. Esse cara morreu 700 mil pessoas no governo desse cara. Como que pode? Ainda tem gente. Mas vamos e esse colocar... filho dele. Só um minutinho, Jean. Só para acabar aqui. Sim. Como é que pode esse filho dele, falando de Deus, essa esposa dele, com todo o respeito por a mulher que é, pela mãe que é, pela esposa que é evangélica, eles compraram 101 mil imóveis, 57 com dinheiro vivo, eles são ladrões. Essa família do Bolsonaro, eles são ladrões. Deixa eu falar uma coisa aqui. E o Baleia apoiou ele, viu? A Baleia apoia ele e apoia. O Baleia é bolsonarista. O Lula que você comenta... Não, por favor, João, você não tem noção de quem é o Baleia. Você não sabe, você não tem noção de quem é o Baleia. Um dia, eu queria falar sobre... Porque um dia eu entrei na Lesp e eu vi o pessoal lá fora da CUT, da direita, tudo uma guerra lá fora, na Lesp uma guerra. E eu me lembro que eu entrei e vi aquele debate na Lesp, os deputados estaduais brigando ali, guerreando. E eu entrei num local onde que os deputados ficavam para tomar café, num lugar privilegiado. Quando eu entro lá, eu estava junto com um deputado federal, eu vejo o deputado estadual da direita e a deputada estadual da esquerda se abraçando. Naquele momento, eu olhei lá no fundo, lá fora, num contexto assim, o povo se matando. E sábado agora, Rodrigo, eu tive com um amigo que jogou futebol comigo, profissional, joguei 12 anos profissionalmente. Esse amigo virou para mim e falou assim, cara, ora por mim, pastor, porque eu não queria ficar sem conversar com meu irmão. Falei, por que você está sem conversar com ele? Vocês são um em carne. Cara, infelizmente, por causa de política. Porque um é da extrema-direita, outro é da extrema-esquerda. Peraí, cara. Até que ponto esse ódio, até que ponto essa guerra? Sendo que os deputados estaduais estavam tomando café. Vocês estão entendendo? Aí vem essa questão, sendo que Valdemar Costa Neto e José Dirceu foram amigos íntimos na cadeia. Na cadeia. Então, peraí. Amigos entraram na mesma cela. Que isso? Ficaram lá. Então, parabéns para você que você foi um dos dois irmãos. Você como pastor, parabéns. Você tem que fazer isso mesmo. Zé Dirceu, esse Valdemar, amigo. Eu desconheço. Bom, voltando ao tema política e religião, e até em respeito aqui ao horário de vocês, que a gente já está partindo para o finalmente do programa, eu gostaria que esse programa tivesse uns 2 dias, mais ou menos, porque eu acho que assunto não ia faltar aqui. Mas tem uma frase do Gessé de Souza, que ele diz o seguinte: o controle do Estado é pré-condição
do negócio da elite. O controle do Estado é pré-condição do negócio da elite. Elite econômica, elite política, da elite, né? E eu pergunto para vocês, começar pelo João Guidotti. Existe também uma espécie de controle das religiões por parte dessa mesma elite? Bom, vamos lá. Existe interesses dessa elite em todos os âmbitos, né? Pelo menos a nível de Brasil, né? Essa elite ela está não só nas igrejas, não só nas empresas, não só em diferentes lugares. Essa elite ela tem interesses e ela, embora não se mostre, né, Judete, ela não dá a cara a bater, mas a gente sabe que ela está por trás de muitas instituições. Sim. E principalmente quando a gente fala, né, dessa tomada que há da palavra de Deus para arrecadação de dinheiro em nome de Deus, é necessário a gente ver que tem uma elite por trás disso, né? Tem gente querendo se enriquecer e tem gente muito rica falando em nome de Deus, falando para multidões de pobres como se fosse um agente, né, divino, descido dos céus, mas que na prática não resolve a vida do dia a dia, a vida dos mais pobres, que não luta por essa porção da sociedade, que não está com ela no dia a dia, que basicamente defende os seus interesses. Então, há sim um pouco dessa elite nas religiões, infelizmente não em poucas religiões, e mais uma vez, repito, existe uma instrumentalização das religiões por meio dessas elites, porque se estamos no capitalismo, o objetivo é sempre o lucro, né? E a religião não vai escapar disso, infelizmente, e é o que a gente vê em muitas igrejas aí, não denominando, né? Não vamos separar evangélicos, católicos, enfim, assim como existem em diferentes religiões, mas existe um interesse pelo lucro em todos os lugares. O problema é quando esse interesse ultrapassa o bem-estar comum e acaba ceifando vidas, né? Como existem tantos casos por aí. Muito bom. Rafones, tem como a gente soltar aquele vídeo? Agora, passou na semana passada por Ribeirão Preto o nosso amigo Paulo Teixeira, que é deputado federal, e nós tivemos a oportunidade de falar com ele também sobre este tema, sobre religião e política. Dá para rodar, Rafones? Manda bala. O programa Fala Sério dessa semana, o tema é religião e política. Sim. Rapidamente, porque eu sei que você tem uma vivência muito valiosa nas comunidades de base da Igreja Católica, e eu quero uma reflexão rápida sua sobre a importância desse entrosamento da religião com a política, até onde isso influencia até mesmo na ética política, e o quando isso vira perigoso também como instrumento de dominação na política. Eu venho das comunidades eclesiais de base. O meu grande orientador era de Ribeirão Preto, foi padre aqui em Ribeirão Preto, Dom Angélico Sândalo Bernardino, né? E Dom Angélico nos ensinou, e o evangelho igualmente, que a política é a arte superior da caridade. Assim que o Papa Francisco dizia, a política é a arte superior da caridade. Um bom prefeito, um bom governador, um bom presidente da República pode melhorar a vida do povo, pode libertar as pessoas de fatores históricos que as impedem de prosperar. Então a política é muito importante. Agora, igualmente, você tem os alienados da política, aqueles que usam a política, que aparelham a política para os projetos que são contrários ao povo brasileiro, né? Veja a extrema-direita. O candidato da oposição, o bolsonarinho, né? Eles falam em Deus, nunca acreditaram em Deus. Falam em família, né? A família tiveram deles... várias. Não, e agora a madrasta brigando com o enteado, não é isso? A madrasta e o enteado entraram numa guerra, né? E falam em pátria, e beijam a bandeira americana e vendem o Brasil
na bacia das almas, né? Então, eles estão usando Deus, eles estão comercializando nesse mercado político a figura de Deus, né? Eles falam Deus toda hora, né? Eu aprendi na infância, não usai o nome de Deus em vão, não é isso? Não. Eles usam fartamente, eles são canalhas, eles são os chamados sepulcros caiados que tem na Bíblia, aqueles que viviam fazendo os fariseus fazendo negócio dentro dos templos, são eles, tá certo? E promovem a guerra, promovem a destruição da natureza, promovem a desigualdade social, defendem a violência contra a mulher, defendem a violência contra a pessoa negra, humilham os mais pobres, né? Por isso nós temos que libertar o Brasil da extrema-direita e libertar o mundo da extrema-direita. Então eu espero nesse ano 3 bons resultados. O primeiro resultado é a eleição do Lula. O segundo resultado é a derrota do Trump. E terceiro resultado, esse é mais difícil, é a vitória do Corinthians. Muito bom. Difícil. Já voltamos. Um abraço para o querido Paulo Teixeira, deputado federal, que esteve em Ribeirão Preto na semana passada. E a graça de ter um programa independente, né? Se eu estivesse numa emissora, eu não poderia falar isso. Mas como eu estou no programa independente, que a gente aqui faz a muitas mãos, na Espaçonave, aqui com a JF Cross Media, enfim, programa Fala Sério, plataformas digitais independentes, então eu posso falar. Paulo Teixeira é deputado federal, candidato à reeleição, e é o meu candidato a deputado federal. Um abraço ao Paulo Teixeira, muito obrigado pela visita e pela palavra e pela entrevista aqui ao programa Fala Sério. Fabrício Bispo colocou um comentário aí, mas sumiu o comentário. Fabrício Bispo, nós estamos atrás de você, rapaz. Entre em contato comigo. Fabrício Bispo, que fazia o resumo da ópera no programa Fala Sério quando estávamos na TV+. Queremos você de volta no programa Fala Sério. E o filho da mãe apagou aqui o comentário dele, que ele tinha posto o seguinte: religião e política não se discute? Ponto de interrogação. Fala sério. Fala sério. Fala sério, discute. Até o que não se discute, o Fala Sério discute. Gente, partindo já para as considerações finais, e antes de terminar, eu quero aproveitar a sua saudação a Exu, para dizer que nós faremos um programa Fala Sério dedicado a essa compreensão, a uma visão mais ampliada sobre as religiões de matriz africana, né? Então, valeu a sua menção e seja sempre bem-vindo, e você vai ser chamado também para esse programa. Laroye Exu, que ele abre os caminhos aí para todo mundo que vem para falar das religiões de matriz africana aqui no programa Fala Sério. Agora vamos lá, para a gente já partir para as considerações finais de vocês, eu quero começar com o Jean, dizer o seguinte: é possível voltar a fazer voltar a religião como um instrumento de união, em vez de mais um artifício de disseminação do ódio e divisão? Você enxerga como possível isso? Sim, a igreja unida, ela jamais será vencida. Eu acho que a desunião, Jesus disse, né, é uma frase interessante: casa dividida, ela não subsiste. Onde tem divisão, seja numa empresa, seja em qualquer segmento, onde tem divisão, não tem um objetivo concretizado. Então, quando Jesus falou, a casa dividida, ela não subsiste, a união, ela precisa estar dentro das igrejas. É onde que a gente fala, por isso que eu falo que o MDB é o partido de equilíbrio. É o partido que traz o equilíbrio, traz a base, sabe, sem ódio, sem extremismo. Por isso que a gente quer unir, a gente quer agregar, a gente quer respeitar, como eu falei, o pai de santo que eu fui lá, eu falei, vamos lá tomar um café, vamos lá comer um lanche com a gente, sabe, sem julgar, sem apontar o dedo, sem falar, poxa, não, cara. Independente disso ou daquilo, nós queremos... nós não queremos julgar. Eu acho que quem julga e quem aponta vai ter realmente as consequências. Ai de mim apontar. Então, a igreja, ela precisa
E a igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia diz que a igreja ela é a noiva de Cristo. E Cristo virá para buscar a sua noiva. Sabe? Então, como que nós queremos colocar, principalmente esse amor do Pai? Eu quero sim que políticas públicas, e que nós vamos lutar para que a voz do cristão prevaleça e faça diferença. E que eu olhe para o Judete e falo, conta comigo no que você precisar. Amanhã, não conta não. Amanhã você vai contar comigo de um jeito ou de outro, porque um dia vai cair perante o Pai, perante a união. Se um dia você criar um ódio no seu coração, se você não perdoar, Deus não vai te perdoar. Se eu não perdoar, Deus não vai me perdoar. Hoje eu falei sobre perdão. Então eu quero ter o meu coração limpo e crer cada vez mais que a igreja ela precisa se unir, e o propósito tem que ser amigo. Eu quero ser amigo do padre, eu quero ser amigo e poder agregar os princípios bíblicos dentro do nosso padrão de crescimento e avanço. E quem governa, quem serve, governa. É dando que se recebe. Existe esse ditado. Eu não estou na política para ter, não. Eu estou na política para servir. E esse é o propósito do cristão. Nós estamos na política para servir. Ah, mas o senhor é pastor, e daí que eu sou um pastor? Ali no púlpito não tem nada, no púlpito é a palavra de Deus. O meu conceito fora é o meu padrão de servir, de junto com o deputado Balé Rossi, Léo Oliveira, levar os ofícios e trazer as emendas para os institutos, fazer o que está sendo feito. Hoje, nós estávamos conversando, realmente, os prefeitos estão pedindo, sabe, clamando para realmente a ajuda das emendas chegarem. Por que nós não podemos ajudar? O primeiro, o terceiro setor, as secretarias. Poxa, a saúde precisa, educação precisa, assistência social, que eu trabalhei 2 anos e pouco no governo, precisa muito. Sabe? É isso que a gente quer, é poder estar aqui. Eu estou aqui com o João, se é um amigo, fala, João, um amigo aqui, pô, conta com a gente. Se é um amigo, Jean, conta comigo, conta com as minhas orações, você reza por nós, e assim nós vamos para cima. Jean, muitíssimo obrigado pela sua presença, que seja a primeira vez de muitas aqui no programa Fala Sério. Viu? Muito obrigado. Boa. João, meu caro, a mesma pergunta para você. É possível voltar a fazer da religião um instrumento de união, em vez de mais um artifício de disseminação do ódio e divisão? Bom, esse deveria ser o primeiro fator da religião, né? Como você disse, o religare, antes de ligar com Deus, também ligar com os outros, né? A gente precisa voltar a pensar a religião como esse instrumento de união, como o Jean disse, ao invés de um instrumento de discórdia, como tem se mostrado. É possível porque essa é a premissa primeira, pelo menos do cristianismo e da maior parte das religiões, que é disseminar o amor, né? Falamos muito do Novo Testamento e é preciso lembrar que Jesus basicamente deixa uma mensagem, que é amai-vos uns aos outros. E esse amor, quando ele dá lugar ao ódio, ele não constrói, mas sim ele acaba destruindo não só relações sociais, mas acaba destruindo a forma como nós vemos o outro, como nós vemos o mundo, e provocando cada vez mais exclusões. Então, sim, espero que a religião possa voltar a ser esse instrumento de união, de solidariedade, sendo fiel aos seus princípios, que são básicos de todas as religiões. João, muitíssimo obrigado pela sua presença e também da mesma forma que seja a primeira de muitas vezes aqui no programa Fala Sério. Obrigado. Muito obrigado. Judete, a mesma pergunta para você. Eu acho possível, porém muito difícil se a gente partir do pressuposto do que nos encontramos agora, nesse momento. As sociedades elas estão cada vez mais individualistas e, principalmente, acreditando numa prosperidade que sempre vem ao encontro dos próprios interesses. E aí fica muito difícil, porque eu não posso compartilhar a minha fé
e eu não posso ter lealdade, ética e muito menos compromisso se toda a minha experiência e a minha busca individual, enquanto ser humano, enquanto política, e principalmente enquanto alguém que acredita salvar a própria alma, porque muita gente acredita nisso quando vai para a igreja, né? Não é a profissão de fé que eu compartilho, no sentido de que eu só consigo fazer isso através dos outros, através das obras. E aí essas obras, elas têm um nome que pode ser interpretado de várias formas, né? Mas do trabalho, da missão, do Serviço. fazer para os outros, é do serviço, não é do ser servido. Então, eu professo essa fé e sim, todos os meios econômicos sempre criaram dispositivos para a dominação daquilo que não é adequado. Então, as igrejas de matriz africana, o nosso povo preto, todas as pessoas que se juntam em religiões diferentes, elas professam uma fé que hoje é guiada, sobretudo pelo capitalismo, por esse ódio político, que levará a humanidade ao caos. Basta olhar o Trump, né? Basta olhar para os Estados Unidos. Então, é preciso que a gente mude essa ordem, que a gente se humanize, principalmente que interiorize essa fé e essa palavra, mas de forma contextualizada, sem fundamentalismos e sem interesses próprios. E muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada a vocês pelo encontro. Judete, muitíssimo obrigado pela sua presença. Sei que hoje foi dia de sessão na Câmara, você correu para poder chegar aqui, então te agradeço muito por isso. Não é a sua primeira vez no Fala Sério e nem vai ser a última. Tá? Nós vamos te chamar muito, 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 muito. João Braz, meu amigo, a mesma pergunta para você. Olha, possibilidade sim, mas muito difícil, eu concordo com ela, né? Enquanto tiver essas igrejas, esse modelo de igreja e religião que está aí, não é impossível, não foi isso o projeto de Jesus. Tá? Eu respeito muito o Jean é um cara simpático, bacana, você como pessoa maravilhoso. Não conheço a igreja que você dirige, mas aquelas 4 igrejas que eu citei aqui, eu não respeito. Eu abomino aqueles caras. Aqueles caras eu abomino. Eu não respeito Edir Macedo e sua tropa. E vou dar um número aqui. Sabe por que o Bananinha está com 42%? Por que % nas pesquisas? Vai chegar nisso aí. Nós vamos ganhar, viu? Apertado, mas vamos. Apertado, mas vamos. Exatamente. Porque 15% dos 42 são os conservadores, a elite, etc. Aqueles que, se fosse eu, Jean, você, eles eram. Aécio, qualquer um que fosse. E os outros 27% são os evangélicos. 27% são evangélicos. 27 com 15, 42 são os votos que a Michele prega. Aquela hipocrisia dela, fazendo pregação, etc. Deus acima de tudo, etc. Não liberta as mulheres. E não, exatamente. Você entendeu? E o marido dele, a família dele, compra 107 casas, 101 casas, imóveis, sendo que 57 com dinheiro vivo. Como é que não é hipocrisia isso? E o Lula que é ladrão. Ainda é o Lula que é ladrão. Pô, não dá para entender isso, né, gente? Outra coisa, Jean. Eu gostaria que você estivesse do meu lado, no meu partido. Eu respeito você, mas não respeito o MDB. Não respeito o MDB. Não respeito. O MDB é golpista. Eles são golpistas. Tá bom? Um beijo pra vocês aí. Olha aqui, ó. Eu vou falar aqui com todo carinho, cara. Olha aqui. Diante de Deus agora aqui. Cara, eu tenho um amor tão grande pelo Balê, irmão. É 11 horas da noite. Eu ligo pra ele. Presidente, eu preciso resolver isso aqui agora na UPA. Presidente, vamos resolver isso aqui. Ele atende. Cara, eu tô falando aqui com todo carinho, cara. Eu não vim pra política pra interesse. Vim pra servir a população. Esses dias eu saí da UPA, era 00:30, cara. Tinha uma mulher na UPA das 8 da manhã
até meia-noite, cara. Eu peguei o meu carro, chegando de viagem, corri lá. Liguei para ele, cara. Liguei para todo mundo. Cara, a hora que chegou essa ambulância, eu saí de lá tão feliz, cara. E assim, ó, eu posso falar aqui contigo. Não estou falando, cara, eu estou sendo verdadeiro. Eu fico em Brasília lá, eu vejo, cara, ele atende todo mundo. Ele ajuda todo mundo. Ele é amigo de todo mundo e quer sempre fazer o melhor. Cara, nós estamos aqui para poder servir. O equilíbrio é o MDB hoje. E eu estou aqui para poder estar... Jean, sabe o que você falou aí? Agora você é um testemunho de fé, você é fanático no balé, como um Cristo. Parabéns, isso é fanatismo, cara. Ó, vou falar uma coisa para você aqui. Então vai. UPA, etc, etc. Ó, UPA, etc, Pontal, etc, 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 etc. Eu e a Judete fazemos tudo isso. Só que a mão esquerda faz, falando da religião, a direita não precisa saber. Com nossas caridades, não é? Não, se isso é caridade, não, política pública isso não é igreja. Política pública é direito. Não, mas se é ajudar, se ajudar uma igreja, pessoa na UPA ali é caridade, madrugada, etc. E outra coisa, viu? Se for lá ajudar, ligar pro balé para passar lá na frente de alguém também, nota zero. Nota zero. Nota zero. Sabe que as ambulâncias, todo o contexto que foi dado, sempre foi para ajudar e sempre foi o contexto, foi para lá para dar atenção, para eu como pessoa ir lá dar atenção para quem estava lá. Eu fui lá para dar uma atenção para ela. Eu como um pastor, eu fui lá para dar atenção. Fui lá para entender o que estava acontecendo. Esse contexto. Agora, assim, como igreja, o assistencialismo da igreja, eu como pastor, eu nem vou falar. Eu joguei bola 12 anos profissionalmente, morava num apartamento maravilhoso na Rua Chile. Fui morar na favela com a minha esposa. Nós temos uma história, fui morar na favela para servir aquela comunidade. Hoje, cresceu, avançou, e eu não me arrependo de nada. E faço isso, voltaria a fazer, porque tudo que eu faço até hoje não é mostrar, mas é explicar que a gente vive na favela, a gente vive na periferia, né, Judete? Ó, só para finalizar, Dom Helder dizia o seguinte, uma frase linda dele: quando dou comida aos pobres, chamam-me de santo. Quando pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Boa noite para vocês, foi um prazer. João Braz, muito obrigado, meu querido, por mais uma vez estar aqui no Fala Sério. Eu quero agradecer. Fala sério. Eu não queria terminar esse programa. Tem um comentário final aqui, tem comentário para caramba aqui. A Maria Augusta dizendo o seguinte: manter princípios religiosos na política é bom. Infelizmente, o que fazem hoje em dia é usar a religião como meio de alcançar objetivos eleitorais. Jogaram os 10 mandamentos no lixo. O amor, então... Muito obrigado, Maria Augusta, pelo comentário. Muito obrigado para você que participou, mandou a sua pergunta, mandou a sua opinião, compartilhou. Se não compartilhou, compartilha esse vídeo, curte aí, segue o canal, ok? Como é que é lá o botãozinho do YouTube? Como é que é? Like. Dá o like no vídeo, segue o canal. É isso. Bom, é isso daí. E muito obrigado aqui ao Espaçonave. Se você não conhece o Espaçonave, venha conhecer em Ribeirão Preto, Rua Miguel Barachini, número 53, onde a gente gera o programa. E vem muita novidade aí. Eu vou chamar a Cíntia no próximo programa para falar da grade que a Espaçonave está trazendo, de conteúdo, de muito programa, para debater tudo sobre Ribeirão Preto, sobre o estado de São Paulo e sobre o Brasil. Muito obrigado ao JF Cross Media também, que faz todo o trabalho aqui de produção, de imagem, de captação e tudo, VS Produções, Pilan Comunica, e hoje especialmente também muito obrigado ao querido amigo Rafones, que está aqui segurando a barra com a gente. Muito obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado, João. Obrigado, Judete. Obrigado, João também. E uma coincidência, só para finalizar, todos os convidados hoje começam com a letra J. E foi aleatório. Hoje, fazendo as perguntas, foi todo mundo com J. J é Jesus. E Jesus também, com certeza, esteve aqui. Às vezes irritado e às vezes com muita compaixão de tudo que falamos aqui. Muito obrigado e até a próxima semana, até a próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui nesse mesmo canal. Valeu! Inconsequentemente
mente, absolutamente. Tropeçou na vírgula, falei no travessão. Na ponta da língua, na borda da fala, papo careta,